Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Onda Nova FM. Estamos iniciando mais um programa Enigmas do Espaço. Uma simples, mas ampla observação da humanidade, fácil e é de se verificar, um fato até mesmo interessante e aparentemente primário, mas um tanto ou quanto intrigante. Trata-se das diferenças de comportamento, de língua, de costumes, enfim, de quase tudo, muito embora em todos os lugares, países, nações, cidades, o ser humano é o mesmo. Todos eles, em que a cidade, bairro, vila, que existir o ser humano, todos vivem com suas vontades, seus desejos, suas necessidades físicas, biológicas, todas idênticas, iguais. Ora, se o ser humano que vive no Polo Norte, no Leste, no Oeste e no Polo Sul, além de fisicamente iguais, possuem desejos, ambições, necessidades, aspirações, etc., idênticas. O homem, aonde ele existir, ele tem medo, ele sente frio, ele sente fome, ele sente calor, ele sente sede. Ele é o mesmo, diferenciado entre si, tão somente no que diz respeito à língua de cada grupo e mais nada. Aí me pergunto, por que tantas fronteiras, tanto distanciamento, tantas diferenças? Como o mais forte ou mais desenvolvido, querendo e explorando o menos favorecido. Chega a ser triste a forma como vivem determinados grupos na África em comparação com muitos grupos sociais que vivem e dominam o continente europeu. Por quê? A ciência há de nos falar que se trata do resultado que adveio do fato de que o ser humano foi o único animal que nasceu em todos os lugares do planeta. Ouso discordar, visto que vislumbro nessa assertiva uma inegável contradição. Isso porque, sendo a origem da humanidade, portanto, de todos os seres humanos, a mesma, as diferenças existentes e gritantes decorrem apenas das conquistas, da força das guerras, da imposição e não por razões da natureza, e muito menos da diferença de berço, de local de nascimento. Se analisarmos de acordo com o que bem revela o ilustre historiador e escritor Yuval Harari, em seu extraordinário best-seller Sapiens, a origem do ser humano, portanto, de toda a humanidade, reside em uma primata que na África deu origem a 2 filhotes, sendo que um originou os chimpanzés, enquanto o outro filhote originou o hominídeo, e esses ao homem. Assim, estamos diante de um único berço para a humanidade, a África, uma única ancestral, portanto, genitora isolada, uma primata. Será que o homem nasceu apenas na África, num único local de solo africano, e através desses milhões de anos se espalhou pelo planeta? Se espalhou, houve um desenvolvimento idêntico? Todos os seres descendentes daquela única primata, espalhados pelo mundo, sofreram desenvolvimentos diferentes a ponto de se acharem desiguais? Porque uns são mais inteligentes que os outros? Porque uns são mais altos e louros, enquanto outros são pequenos e negros? Enfim, não se pode afirmar que o ser humano é de uma única origem e de um único berço, o que nos leva a pensar que o ser humano, e não obstante as semelhanças existentes, nasceram e por essa razão possuem origens diferentes. Confesso que sou obrigado a abraçar essa segunda tese. O ser humano nasceu em vários lugares do planeta, espalhados, dando origem às suas comunidades
e finalmente nações e povos, mas com uma raiz oculta, muito forte e única. Essa raiz oculta desce com o que surgisse no seio de determinados grupos, os aventureiros eivados de desejos de conquistas, de descobertas, que fez surgir a migração e imigração, ora pacífica, ora violenta. Essas imigrações e migrações deixaram de fluir de determinados grupos de seres humanos. Um desejo oculto de se dirigir ao encontro de outro grupo de humanos, como se uma força o conduzisse ao encontro de outro grupo humano. Nesse momento teve início um trabalho até então não identificado de união de todos os seres humanos e a formação de uma só humanidade, sem fronteiras, na direção da criação do Estado Mundial, um único país, uma única nação. Para tanto, desenvolveu-se as rotas comerciais, os intercâmbios, a busca de produtos de um outro, mas com maior intensidade e violência, o espírito de conquista fez com que o homem criasse os impérios, por força dos quais o conquistador ia tomando conta dos lugarejos, vilas e cidades encontradas em sua caminhada, incorporando-as ao seu império e aumentando, como ocorreram com vários, tanto no Ocidente quanto no Oriente, como o Império Macedônico, o Império Romano, o Império Mongol, de Gengis Khan e outros. Todo esse movimento, segundo nos parece e a história nos revela, teve início com Moisés, no seu êxodo, quando conduziu seu povo do Egito em direção à Terra Prometida. Deste momento em diante, o homem nunca mais parou, e quando parava, a própria natureza provocava fatos que faziam que o homem se deslocasse de forma diferente da que ele se acostumava a se deslocar. Como se vê do episódio referente à descoberta das Américas, se não vejamos. O continente europeu se encontrava unido ao continente africano e asiático, mas do outro lado do oceano ainda existiam sociedades desconhecidas e que tinham que ser unidas aos demais, para que o planeta ficasse totalmente unido. O homem parou, mas não podia parar. Nesse momento, a natureza agiu e instou com seus turcos invadissem Constantinopla, fechassem o Mediterrâneo, que era o único caminho conhecido pelos europeus para se dirigirem ao mercado mundial, que era a Índia. Fechado o Mediterrâneo e sem outro caminho, até porque persistia a concepção arcaica de que o formato da Terra era plano. O intercâmbio entre esses povos sofreu uma parada brusca, posto que a necessidade de se encontrar um caminho novo para a Índia não lograva êxito. Aí surge um ser enigmático chamado Cristóvão Colombo, tão enigmático que hoje 18 cidades disputam a honra de ter sido o seu berço, onde ele nasceu, embora muitos afirmem que tenha sido em Gênova. Colombo solicitou ajuda de Portugal, mas foi rejeitado, por uma única razão. Portugal já tinha conhecimento de que, do outro lado do Oceano Atlântico, existiam terras novas, mas silenciou quando não poderia silenciar. Colombo, com essa negativa, se socorreu da Espanha, sendo inicialmente rejeitado também, mas finalmente recebeu uma ajuda da rainha Fernanda, que lhe forneceu 3 naus e muitos presos como marinheiros. E ele chegou às Américas, pensando inclusive que tinha chegado à Índia e da América Central, onde portou, levou especiarias que existiam da Índia e 3 nativos, daí o nome de índios, aos nativos das Américas.
Ao retornar à Europa, mais especificamente à Espanha, Colombo passou por Portugal e provocou o rei daquele país, dando origem a declarações de guerra, de parte a parte, mas que não vem ao caso agora. Estava unido definitivamente o mundo. Toda a humanidade já se encontrava unida, pelo menos energeticamente, como tinha que ser, pois se tratava de uma das etapas para a chegada do grandioso Estado mundial. Com o correr dos séculos, as migrações e as imigrações se aceleraram com os europeus, procurando se fixar nos novos povos, novos países das Américas, depois de um grande período de conquistas, violências, mortes e saques, culminando com a consagração e consolidação da união de todos os seres humanos, com o advento de uma rede de televisão criada num país subdesenvolvido, chamado de país de terceiro mundo. Mas, estranhamente, para quem desconhece determinadas razões, veio a se solidificar como a terceira maior empresa televisiva do mundo. Vocês conhecem a Rede Globo. E, embora tenha sido o último país a se unir no mundo, o Brasil acabou se transformando no polo central de toda essa união, tanto que veio a se transformar no único país do planeta que possui em seu solo integrado com uma miscigenação inigualável em todo o planeta, todas as raças dos planetas, para onde foram transferidas as etnias, os costumes, as tradições, enfim, todos os valores de cada raça, cada nação, para o solo brasileiro. Não há dúvida de que a miscigenação humana é inegável e se figura como um fato universal e necessário. Isso porque a cada dia vai desaparecendo o conceito de raça pura e surgindo o crescente florescer do conceito de raça humana. Destarte, não há mais o que negar, que esta caminhada do ser humano desde os seus primórdios, principalmente a partir de Moisés, teve seu encerramento no Brasil, a ponto deste país vir a ser o chamado de celeiro da humanidade e país do futuro, por agasalhar em seu solo todas as raças humanas que surgiram pelo globo e se desenvolveu para a união e formação da raça original, e tudo se deve à imigração. Aos amigos, deixo claro que estes fatos surgem do livro Universo em Desencanto, que nos revela com uma clareza solar que o ser humano tem uma única origem, e não obstante, onde tenha surgido ou nascido, e para seu retorno a essa origem ele teria, como acabou de ter, de desenvolver o seu eu e atingir a evolução que o nivelasse a todos os seres. Como foi ocorrer com os estudos desse livro magistralmente cultural e efetivamente mal compreendido. Confirmou-se inclusive uma das mais estudadas profecias de Isaías. No século 8 a.C., anunciou que no final dos tempos a palavra chegaria pelo telhado. E assim ocorreu, pois a emissora de televisão, que chegou a ser a terceira maior do mundo, Rede Globo, foi o polo que faltava para concluir esse trabalho de união. Como é claro, a palavra, seja através de rádio, seja através da televisão, chega ao ser humano pelo telhado, através de sua antena. Muito bem, meus amigos ouvintes da Rádio Onda Nova FM. Estamos encerrando mais um programa Enigmas do Espaço. Aguardo vossas indagações neste tema durante a semana nos canais que a gente sempre anuncia. Marcelo de Figueiredo Ramos, @gmail.com, e no WhatsApp DDD 51996 14 10 41. Desejo-vos um ótimo final de semana
e vos aguardo na próxima semana, nesse mesmo horário. Um forte abraço a todos!